Você acredita que algumas épocas do ano abrem portas que deviam ficar fechadas? Que o calendário religioso, o silêncio do jejum e a atenção coletiva podem, de alguma forma, tornar o mundo mais permeável? Terror na Quaresma. Histórias que surgem quando a época pede silêncio, oração e jejum. Eu recebi tantos relatos assim que comecei a anotar, e o que parecia coincidência virou padrão. Vozes, vultos, animais que não são bem cães nem feras conhecidas, acontecimentos que descem do tempo como uma cortina pesada. Hoje vamos ouvir alguns desses relatos, ver, sentir e tentar entender sem reduzir tudo a explicações fáceis. Segura a respiração comigo. O primeiro veio de Bárbara. Ela pediu para que o nome do avô fosse trocado. Disse que a família prefere preservar a privacidade do homem que, entre todos, carrega o relato mais antigo. Vou respeitar. Chamarei o bisavô pelo apelido que ela me contou, Seu Dito. A zona rural do Piauí tem um certo tipo de noite que só quem cresceu lá conhece. O ar parece mais rente ao corpo, a lua às vezes fica espremida entre nuvens finas. E o mato tem memória. Lembra passos que já passaram por ali, latidos, histórias. Numa quaresma, segundo Bárbara, a cidadezinha parecia aceitar o silêncio como mandamento. Mais do que o costume, as pessoas falavam baixo, até o rádio diminuía. Seu Dito saía de bicicleta depois do terço. Era homem de rotinas simples. Visitava a capela, ajeitava a cerca, voltava para casa pedalando devagar. Naquela noite, ele disse que o vento mudou de lugar. Ela descreve o som. Um matacão sendo cortado, mas não era madeiro. Parecia que alguém respirava junto com o mato. A bicicleta começou a ranger estranho, como se uma mão tivesse apertado os freios. Seu Dito perdeu o controle e caiu. A queda não foi grave. O homem sempre tinha jeito com quedas. Mas o que o fez ficar imóvel foi a visão. À margem do trilho, na sombra do angico, havia uma coisa linda de assustar, grande, negra, o dorso mais alto que um cão grande, com uma linha mais longa como de lobo, mas sem o brilho nos olhos que os cachorros têm à noite. Era como se os olhos estivessem embutidos numa pedra. Ficou ali, olhando. Bárbara me contou a cena como quem passa um filme antigo. Ele disse que era como olhar para a noite e a noite olhar de volta. O animal não avançou, não uivou, apenas observou por um tempo que se arrastou como se alguém tivesse esticado os minutos. Depois, quando Seu Dito levantou, o vulto se dissolveu na mata como fumaça. Ele voltou para casa sem ferimentos, a bicicleta com arranhões, mas com uma ordem interna que o deixou sem fala por dias. A família inteira tinha lembranças. Outras noites com latidos estranhos, patas marcadas que terminavam na grama, como se alguém tivesse puxado o chão para dentro do mato. No Piauí e em outros cantos do Brasil, histórias de lobisomem circulam como musgo. Vão pegando o contorno do corpo de astral e da falta de explicação. Mas atenção, quando eu perguntei a Bárbara se o avô já tinha ingerido bebida, se houve luz forte, se havia cães soltos, ela foi clara. Nada, foi só o homem voltando da missa. A repetição disso em tantos relatos me faz tratar o relato com seriedade, sem, no entanto, transformá-lo em dogma. Pode ter sido um cão grande, uma onça que na escuridão parecia diferente, ou um truque do olhar cansado. Também pode, segundo a tradição popular que ela mesma ouviu de vizinhos, ter relação com a quaresma, época em que, dizem, certos limites ficam mais frágeis. O que me pegou na história do Seu Dito não é apenas a criatura, mas a calma que veio depois. Ninguém pôs em dúvida a palavra dele. A família preservou o trecho da narrativa, repetiu-o, o transformou em aviso. E há algo mais. Bárbara disse que naquelas noites, depois daquele encontro, os cães da vizinhança passaram a latir pouco e a fugir da estrada. Quando a memória coletiva começa a convergir, não estamos mais diante de um delírio isolado. Há um padrão, e padrões merecem ser investigados. Mas tem mais.
Espere até ouvir o que aconteceu quando o avô foi caçar. Mariano é outro personagem dessa família. Ele era o filho do meio, homem de caça, de olhar seco e passos firmes. Na quaresma seguinte, numa madrugada de neblina fina, saiu para caçar. Não é exagero. Naquela região, homens saem para caçar com o silêncio do mundo inteiro sobre os ombros, acreditando que a mata deixa passar o devoto e esconde o que não deseja ser visto. Mariano contou que a mata parecia viva de um jeito diferente. Não só barulhos de bichos, mas sussurros, pequenos fragmentos de voz que ele não conseguia localizar. Vozes como quem chama o nome, mas sem dizer qual. Descreveu. A coisa subiu de tom. Ele ouviu um som como de serrote. Um rangido rítmico que vinha de uma direção e parava, depois voltava de outro ponto, como se alguém estivesse serrando bem devagar uma tábua graúda. Havia também um ruído que parecia cavar terra por baixo de folhas, um som oco, e quando Mariano acendeu a lanterna, viu algo estranho. Uma cabana de taipa, que ele jurou não existir na curva da trilha, no dia anterior, era arremessada por um tronco, como se alguém tivesse movido a casa com a força do vento. No meio da cena, um cheiro, ferro seco e um leve traço de doçura que ele não soube identificar. Cheiros que, para quem vive da mata, não vêm do nada. No amanhecer, eles foram até o local com outros homens da comunidade. Não havia cabana, nem marca de serrote, nem furo de escavação. Apenas o reflexo do sol nas folhas e, talvez, um monte de perguntas. Mariano manteve a história com o mesmo tom. Não inventou embelezamentos e disse que o corpo ficara tenso por dias. Para a família, ali estava outro ponto de confirmação. 2 homens de gerações diferentes tinham experimentado presenças estranhas na mesma época do ano. Nesse momento eu paro e pergunto: o que pode gerar esse tipo de experiência coletiva? Há explicações possíveis e plausíveis. Sons na mata podem ser produzidos por ventos que colidem em espécies específicas de árvores, por animais noturnos que arrastam galhos, por insetos em sincronia que criam batidas parecidas com ferramentas. O cheiro de doçura que Mariano descreveu pode, em certas estações, vir de flores que abrem à noite ou de frutos fermentados que atraem insetos e morcegos. Sensores auditivos humanos são suscetíveis à sugestão. Se você está em um lugar onde se conta uma história, a expectativa altera a percepção. Sons soltos ganham sentido. Também existe a possibilidade de fenômenos psicológicos coletivos, Mass Psychogenic Events, que não significam fraude, apenas mostram como nossas mentes se alinham diante do medo e do simbolismo. Mas, e se não for apenas isso? E se essas experiências, descritas por pessoas distintas e em noites distintas, partilharem um fio comum, algo que a população chama de época do mais espiritual? Em culturas populares, a quaresma é vista como tempo de portas abertas, jejum, oração e vigilância. Para muitos, isso aumenta a sensibilidade ao invisível. O relato, para ser claro, não afirma que houve um demônio ou um espírito específico. Diz apenas que, segundo quem viveu, a noite mudou de textura na quaresma. E textura no sobrenatural significa um mapa que nos pede cuidado. Antes de seguir, um recado rápido. Se você está gostando desses relatos e tem um caso parecido para contar, especialmente se aconteceu numa quaresma, manda para o e-mail que a gente lê por aqui. Se inscreve no canal também, para não perder os próximos episódios. Prometo que vou ler com respeito. Voltando, o que me marcou em Mariano foi a tentativa de racionalizar sem perder o susto. Ele não atribuiu tudo a espíritos nem às condições do ambiente. Falou em termos de experiência humana. Parecia que a Terra não queria que eu voltasse por ali. E isso é curioso. A linguagem do medo toma emprestado metáforas físicas quando a imaginação tenta entender o que a razão não alcança. Há uma pausa curta, um micro-gancho na fala. Mas isso é só o começo, eu disse para mim quando ouvi o testemunho de Bárbara. E de fato não era.
Havia uma história que atravessava a região inteira e que ganhou corpo quando entrou em contato com fé organizada, com missões e com uma mulher que virou nome: Irmã Maria. Ela era missionária, visita longa de grupos religiosos que fazem campanhas durante a Quaresma. Irmã Maria aceitava crianças no seu cuidado quando os pais iam trabalhar. Em certa Quaresma, uma família daquelas pequenas procurou ajuda. Deixaram uma menina sob os cuidados da missionária para que pudessem participar das atividades do templo. O relato que recebi veio em partes contado por uma pessoa da comunidade que preferiu não ter o nome divulgado. Ela autorizou o uso de um nome fictício e eu também prefiro preservar. A manhã começou banal. Irmã Maria notou um cheiro forte na cozinha. Uma vez mais, a menção aos cheiros aparece nesses relatos: óleo, gás, doce metálico. O fogão apresentava chamas mais altas do que o usual, e a menina estava próxima, dormindo no colo de uma voluntária. Do lado de fora, contando com o calor de messeiros e crianças, estava um menino que, segundo o relato, não parecia ter mais do que 7, 8 anos. Negro miúdo, disseram. E a testemunha insistiu que o menino tinha um olhar fora de hora, como se houvesse uma idade dentro dele que não combinava com a pele e os joelhos sujos. O que aconteceu depois é o tipo de cena que prende quem escuta e solta quando termina, porque você sabe que há sequelas. Irmã Maria viu o menino agarrar a roupa da menina e por um segundo tudo aconteceu num movimento que não poderia ser inteiramente natural. O menino, aos olhos da mulher, abriu passagem para as chamas, como se puxasse a criança para dentro do fogo. A ação foi breve, violenta no sentido de inesperada, e a missionária reagiu na forma mais corporal possível. Tirou a menina, soltou um grito que acordou, decidiram a vizinhança, jogou água, cobriu, puxou. Ficou com marcas. Não vou descrevê-las em detalhes porque não quero transformar dor em espetáculo. E foi levada depois para o posto de saúde. A menina, por sua vez, teve ferimentos, mas sobreviveu. O que tornou o caso diferente foi o que veio depois. Não apenas a recuperação física, que foi longa, mas relatos de uma aparição. A comunidade relatou que, em noites de vigília, a figura do menino reapareceu na encruzilhada da igreja. Às vezes, só a sombra, às vezes, segundo o que me contaram, uma risada curta, irônica. Irmã Maria, que dizia rezar com frequência, avaliou o ocorrido à luz de sua fé. Foi uma prova. Contou alguém que esteve com ela. Outros, no entanto, levantaram explicações prosaicas. Um acidente de cozinha, alguém colocando fogo por descuido, uma criança brincando com fósforos, um caso de despistamento sensorial. Há também quem acredite que a cura teve intervenção divina. Eu registro. A recuperação rápida e inesperada foi descrita por testemunhas como notável, mas não posso afirmar que foi milagre. A única coisa concreta é a sequência de eventos e as marcas que ficaram. Nesses relatos, uma tecla é sempre comprimida com força. Fé e cuidado prático andam juntos. Irmã Maria orou sim. A comunidade buscou auxílio médico. A família manteve distância de explicações fáceis. Isso me lembra que em muitos povos, o sobrenatural não é opção exclusiva. É tecido junto com remédio, oração e convívio. Ignorar o recurso médico seria tolice. Negar a leitura religiosa de quem vivenciou seria desrespeito. A essa altura, você deve sentir que os relatos vão ganhando camadas. Uma primeira camada é a ocorrência em si. O animal visto, o som ouvido, o fogo que se apagou. A segunda é a interpretação social. Vizinhos que reforçam, memórias que se cruzam, conselhos que passam de boca em boca. A terceira é a fé. Ritos, orações, missas que criam significados que a razão por si só não consegue produzir. A Quaresma aparece como um pano de fundo recorrente porque, culturalmente, é o tempo em que as pessoas estão mais atentas a sinais e, por isso,
também mais inclinadas a narrá-los. Quero que você segure essa imagem. A lua fina, uma bicicleta que gira devagar, um homem que cai e levanta mais tarde, a mata que sussurra, uma missionária que arranca uma criança do fogo. Esses são episódios que se comunicam não apenas pelo conteúdo, mas pelo clima. Há um aviso implícito nas histórias. Cuidado, porque algo acontece nessas noites longas. E quando várias famílias, em distintos anos, descrevem o mesmo tipo de quebra, a história deixa de ser singular e vira tecido social. Antes de seguir para relatos que aumentam de intensidade, e olha, tem um que envolve uma troca de gato que quase parece saída de um filme de ficção. Quero lembrar que, se você tiver uma história parecida, manda que a gente lê aqui. Vou repetir rápido. Se inscreve no canal e manda o relato por e-mail. Só um pedido. Descreve o que aconteceu, com datas aproximadas e, se prefere, anonimato. A gente protege quem pede. Agora, quando você pensa que já entendeu o mapa das experiências, animais na estrada, vozes na mata, acidentes milagrosos, a sensação é de que ainda há camadas mais profundas. Em algumas famílias, uma espécie de assédio espiritual parece deslizar de geração em geração. Em outras, tudo se concentra em leituras locais do santo e do profano. Vou te contar um caso que começa simples e começa a mostrar essa hereditariedade. Uma história de casa, de noite, de objetos que se movem. É o tipo de coisa que, se você já viveu algo parecido, reconhece de primeira. A casa que guarda memórias é também a casa que repete segredos. Leninha é quem me escreveu. Ela pediu para trocar o nome do irmão e me disse que cresceu com a sensação de que havia um quarto mais denso na casa da avó. O irmão sempre dizia que sentia frio no peito quando atravessava o corredor, e as lâmpadas da parte de trás da casa piscavam só quando a família estava reunida. Numa quaresma, o menino acordou no meio da noite e jurou ter visto um garoto pequeno, escuro, no pé da cama, mexendo na geladeira. Segundo Leninha, ele descreveu o rosto, a roupa, como se tivesse visto um colega de escola. O irmão tentou alcançar a porta e o vulto sumiu. No dia seguinte, a geladeira estava com a porta aberta e as prateleiras remexidas, mas ninguém na casa admitia ter saído. Os pais riram primeiro. Depois, repetidas vezes, outras coisas aconteceram. Passos no sótão, o gato que sumia por dias e voltava diferente, o mesmo frio no corredor. Leninha, agora adulta, disse que a família passou anos com essa sensação de que havia uma presença que não queria ser vista e, ao mesmo tempo, insistia em aparecer. Há na cultura popular uma maneira de lidar com isso. Respeito, rezas curtas, evitar confrontos diretos. Mas há também o impulso moderno de explicar tudo com tecnologia. Câmeras, análises, testemunhos gravados. No caso da família de Leninha, não havia provas categóricas, apenas relatos, impressões, noites mal dormidas. E é justamente isso que torna o caso intrigante. Como avaliar uma sequência de pequenos episódios que, se somados, compõem um padrão? Aqui vale um parêntese sobre credibilidade. Nenhum desses relatos surge em caixa fechada. Muitos remetentes enviam fotos, outros só texto. Alguns oferecem gravar um áudio, outros pedem anonimato. Eu procuro sempre contextualizar, segundo a família, segundo a narradora, de acordo com o relato. Isso não é desconfiança, é ética jornalística e respeito pela complexidade humana. O fato de algo não ter prova física imediata não significa que a experiência seja inventada. Memória, família, expectativa e tradição formam uma malga que tanto protege quanto altera a percepção. Quando eu penso nesses relatos reunidos, seu dito Mariano, Irmã Maria, Leninha, percebo que a quaresma funciona, na cabeça das comunidades, como um marcador cronológico e simbólico. Marcam os dias para atenção especial,
para a leitura dos sinais e para práticas que amplificam a sensação de presença. Se isso cria relatos, experiências e transformações, então a Quaresma é tanto cenário como motor. Ela não apenas enquadra o acontecimento, ela o alimenta. Sinto que por agora já te contei bastante para uma primeira parte. Ainda tem muita coisa. Troca de gatos que desafia a lógica, um caso mais pesado que exige aviso especial, e um lobisomem que volta com força total perto de uma ponte em Anchieta. E eu quero continuar com calma porque essas histórias pedem passo a passo. Vou me preparar para a próxima leva. Nela vou trazer o relato do gato que sumiu e foi substituído, e a história dura e complexa que envolve agressão e manifestações de religiosidade popular. Antes de entrarmos nesse terreno, só mais uma coisa. Lembre que eu não estou aqui para provar nada. Estou aqui para ouvir, ordenar, questionar e respeitar. O sobrenatural que aparece nesses relatos pode ter raízes em coisas muito humanas. Ainda assim, a parte que mais me prende é que, mesmo quando oferecemos explicações racionais, algo do mistério persiste. E ele é, muitas vezes, a forma que essas comunidades encontraram para nomear o medo, a perda e a esperança. O que veio depois com Leninha parece à primeira vista uma daquelas pequenas bizarrices domésticas que se resolve com um vizinho curioso ou com um cartaz de achados. Mas tem uma camada de inquietação que não some. Ela contou que numa tarde de Quaresma encontrou no quintal uma gata magrela, toda desgrenhada, com um olho que parecia mais fechado. O jeito como a bichana miou fez Leninha lembrar imediatamente da sua princesa, uma gata que sumira semanas antes e que tinha um miado assim rouco e arrastado. Sem pensar muito, pegou a gata, esquentou o leite, secou o pelo e, no lugar de dar comida, foi até a casa chamando por princesa. A gatinha retribuiu como se conhecesse o nome. Leninha dormiu naquela noite com a sensação de que tinha reencontrado o que mais amava em casa. No dia seguinte, porém, coisas começaram a incomodar. Pequenos hábitos do animal não eram exatamente os mesmos. A gatinha que voltou não pulava com a mesma leveza, não buscava a mesma almofada e evitava um canto da sala. O cheiro da pelagem estava diferente, como se tivesse cheirado outras plantas, outros quintais. A família passou dias comparando miados antigos com aquele novo, e para surpresa geral, o miado novo tinha um timbre impossivelmente parecido, mas não idêntico. Os donos atribuíram a diferença ao estresse do abandono, até que a princesa de verdade reapareceu. Sim, a original voltou. Um vizinho achou uma gata magra e bem tratada na rua e, reconhecendo marcas na orelha, bateu na porta de Leninha. Houve um choque. 2 gatas quase idênticas na sala, miados que se interpuseram num dueto estranho. Uma delas tinha marcas que só a antiga tinha. A outra, a que Leninha recolhera, tinha uma mancha mínima que ninguém lembrava. A família fez o teste das cochichadas, das lembranças, das refeições favoritas. Uma acabou escolhendo uma dona, e a outra ficou com a avó, que jurou de pé junto que a segunda não era bem a princesa. A avó, que é de outras crenças, começou a falar em troca, palavra que às vezes aparece assim, em voz baixa, numa casa quando algo parece costumeiro, mas diferente. A leitura racional vem primeiro. Gatos são animais que migram, se escondem, são alimentados por vizinhos e não é raro que 2 animais pareçam iguais. Alguém podia tê-la recolhido para cuidar, ou a princesa original pode ter voltado e, sem querer, ter encontrado uma congênere nos arredores. Mas Leninha me contou algo que não se explica tão fácil com isso. Vizinhos afirmaram que durante aquela Quaresma foram várias as histórias de coisas parecidas. Roupas que voltaram com costuras estranhas, sapatos que reapareciam em gavetas trocadas, receitas que pareciam idênticas, mas com um ingrediente a mais. Para a comunidade, a coincidência era mais do que estatística, era sentido. A minha leitura é dupla e cuidadosa. Por um lado,
Temos explicações plausíveis e comuns. Confusão de animais parecidos, pessoas adotando sem contar. Memória afetiva que preenche lacunas. Por outro, há um aspecto psicológico e cultural que não se pode descartar. Quando um lugar compartilha uma ideia de troca, de que alguma coisa está diferente, a sensibilidade coletiva tende a perceber diferenças como sinais. É como se a quaresma, que já coloca as pessoas em modo de atenção, transformasse pequenas irregularidades em fenômenos significantes. Não estou afirmando que houve um troca sobrenatural. Estou dizendo que, segundo o que me contaram, foi isso que as pessoas sentiram, e o sentimento tem peso. Passemos agora para um relato mais denso, que exige um aviso claro. Aviso: o próximo relato aborda violência sexual e uso de drogas. Se esse conteúdo é gatilho para você, por favor avance para o próximo bloco, ou cuide de si agora. O relato será contado com respeito e sem detalhes gráficos. O relato chegou assinado por Paula, nome trocado a pedido da remetente. Ela descreve uma reunião de família durante a quaresma. Um churrasco com parentes de gerações diferentes, a mesa posta, risadas e uma bebida que depois a deixou em um buraco de memórias vazias. Segundo Paula, ela acordou sem lembrar partes da noite. Havia sinais de que algo grave havia acontecido. A narrativa que se seguiu foi construída em retalhos. Conversas sussurradas entre mulheres da família, exames médicos, boletim de ocorrência e uma sensação de violação que não se curva a explicações simples. Numa segunda camada da história, algo inesperado aconteceu. Depois daquele episódio, Paula passou por episódios que a família descreveu como fora do comportamento habitual. Em reuniões, ela falava palavras que pareciam decoradas, falas com ritmo diferente, frases que lembravam premonições ou ameaças. Segundo quem me escreveu, houve um momento em que, numa tarde, Paula se pôs a dizer frases curtas que deixaram parentes pálidos, menções a nomes, datas e eventos que, no entender deles, não poderiam ser sabidos por ela. Alguns membros da família chegaram a dizer que viram nela uma capa diferente, como se outra voz estivesse se manifestando. É aqui que entra uma referência que requer cuidado. Várias pessoas na casa passaram a falar em termos de religiosidade popular. Segundo a tradição local, uma presença conhecida por tocar determinada pessoa. Pomba gira. A narrativa veio carregada de nuances. Uns diziam que era manifestação espiritual, outros que era efeito da droga, e havia ainda quem sugerisse uma mistura das duas coisas. Importante repetir, porque é regra do nosso trato. Quando falo de pombagira, estou reportando a interpretação dos presentes, não endossando práticas ocultas ou afirmando doutrinas. A família, segundo o relato, começou a agir de acordo com essa interpretação. Afastaram alguns primos, evitaram alianças, mudaram rotinas. Houve também um isolamento social que em nada curou o trauma de Paula. Como comentar com responsabilidade? Primeiro, sem sensacionalismo, relatos de abuso exigem empatia absoluta. Não descrevo qualquer agressão de forma gráfica, não é útil. Segundo, procura-se reconhecer possibilidades técnicas e culturais. E essas possibilidades, segundo o próprio relato, são múltiplas. Uma intoxicação por substâncias que provoca amnésia e alterações comportamentais. Um estado dissociativo consequente ao trauma. Leituras religiosas que interpretam sinais como posse ou tocamentos de entidades específicas. E, infelizmente, estratégias de culpa que por vezes recaem sobre a própria vítima, criando mais solidão do que ajuda. O conselho que circulou pela comunidade, segundo Paula, foi desencontrado. Alguns indicavam ajuda espiritual, outros que procurasse a delegacia, outros que buscasse atendimento psicológico. Nada disso é mutuamente exclusivo. Se alguém viveu algo parecido,
A recomendação responsável é buscar amparo legal e psicológico e, se for de confiança, apoio religioso de autoridades qualificadas de sua própria tradição. Evitar fazer tudo sozinho é essencial. Também é legítimo que uma comunidade interprete o acontecimento por meio de suas crenças. O problema aparece quando essa interpretação substitui cuidados médicos e legais necessários. No relato de Paula, houve ambos os caminhos: oração e boletim, choro e distância social. Um ponto que chamou atenção foi a forma como a manifestação, seja interpretada como transtorno psicológico, seja como fenômeno espiritual, virou ferramenta de exclusão. Os primos que foram apontados como suspeitos se viram isolados. A família se partiu. A vítima, por sua vez, ficou com cicatrizes que não se mostram em exame. Desconfiança, lembranças fragmentadas, medo de encontros. É uma lição dura sobre como episódios experienciados na Quaresma, quando vistos através de um conjunto de crenças e de desinformação, podem transformar não só o presente, mas as relações. Eu quis ouvir também dos vizinhos, de gente que não era da família. Alguns me disseram que a história se transformou em um aviso. Cuidado nos encontros, não deixe bebida sem supervisão. Outros, mais supersticiosos, repetiam que, se mexe com o que é da rua, você pode trazer problema para casa. Em todas as versões, há um nexo comum. A Quaresma, de novo, aparece como lente. As noites de vigília, o clima de espera e a combinação de rituais com encontros sociais criaram um terreno fértil para que lembranças se fixassem e que interpretações fossem fortemente sentidas. Faço questão aqui de uma ressalva. Não se deve subestimar a experiência de Paula, nem tampouco transformá-la em narrativa única. Um mesmo fato pode ter múltiplas leituras. O que eu posso afirmar com segurança, segundo o que me foi contado, é que a sequência de eventos partiu uma família e deixou marcas duradouras. E que, no meio de paradigmas religiosos e de carência de informações seguras, as pessoas buscaram respostas de onde puderam. O risco que vemos nesses episódios é quando a falta de informação leva à vitimização adicional ou à estigmatização de quem sofreu. Feito esse desvio para um dos relatos mais pesados que recebi, volto a um tom de suspense mais folclórico, porque é importante manter a amplitude. A Quaresma pode trazer horror concreto e também aquelas histórias de arrepiar que passam de geração em geração, sem necessariamente ferirem ninguém fisicamente. Tai, que cresceu numa cidade costeira perto de Anchieta, me escreveu sobre uma noite de festa que parece saída de um filme de estrada. Era madrugada, havia jovens na beira da ponte. Era meia-noite quando a Quaresma começou a apertar. Tinha um som, bebida e uma lua que refletia os carros estacionados. No auge da diversão, alguém gritou: "Olha aquilo!" A princípio era só uma sombra atravessando o campo de visão, algo que se deu como um bicho enorme. Depois veio o rugido, um som espesso que ninguém sabia dizer se era um rosnado de cão grande ou um urro mais primal. O animal, segundo Tai, era peludo de um modo que parecia exagerado, com olhos que brilhavam num vermelho opaco. Correu ao redor dos carros, cheirou os pneus, circulou uma vez como quem marca território e sumiu sob a ponte, deixando um cheiro úmido de mato molhado e um trilho de marcas no barro. O que se seguiu foi improviso. Os jovens se encolheram, alguns correram até a estrada, outros fizeram fotos tremidas. No dia seguinte a cidade falava da criatura. Uns disseram que era um cão feral, grande demais, talvez um problema de abandono de animais. Outros lembraram de histórias antigas sobre lobisomens que rondavam ponte e rio. Algumas pessoas, mais práticas, olharam para marcas nas patas e disseram que aquilo podia ser um tatu com deformação, ou mesmo um cachorro de caça que pegara sarna.
O filho de um pescador argumentou que o reflexo de lanternas em olhos animais às vezes cria um brilho avermelhado e que ruídos aquáticos amplificam qualquer som. A singularidade do relato de Tai, entretanto, não vinha só da criatura, vinha do contexto. Festa jovem em época em que a cidade estava mais silenciosa em outras horas, em que a ponte assumia um simbolismo por ser local de encontros e despedidas durante a quaresma. Muitas comunidades veem em pontes e encruzilhadas lugares liminares, transição entre mundos e por isso propícios a avistamentos. Tai me disse que depois daquela noite, sua família deixou de ir àquela ponte e que a história alimentou outras histórias, como uma fagulha que acende lenha molhada. Novamente, há explicações racionais possíveis. Animais grandes, alucinações coletivas, brincadeiras pesadas feitas por alguém para assustar a galera. Ao mesmo tempo, quando uma comunidade tem uma trama folclórica, o lobisomem, o homem-lobo, o ser híbrido, qualquer encontro com algo fora do comum pode ser interpretado por esse viés. O que importa aqui não é provar que foi ou não foi. O que interessa é o modo como essas histórias se enredam na memória e na identidade local. Para a cidade de Anchieta, a tal noite viraria parte do repertório de relatos que se conta na quaresma, e que serve tanto de entretenimento quanto de aviso. Cuidado! Não subestime o que faz parte da sua noite. Ao longo de todas essas histórias, um fio se repete. A quaresma surge como pano de fundo, vez por outra como causa, mais frequentemente como amplificador. A proximidade com o sagrado, o tempo dedicado à vigilância e à oração, a suspensão de festas mais ostensivas, tudo isso cria um clima. Em termos psicológicos, quando uma cultura valoriza a escuta e a atenção nesse período, as pessoas ficam mais propensas a notar, narrar e atribuir sentido a coisas que, em outros tempos, passariam despercebidas. Em termos simbólicos, a quaresma marca um tempo de passagem. O imaginário popular, então, projeta sobre esse tempo a possibilidade de um limiar se abrir. Mas há também padrões mais tragicamente concretos. Famílias que carregam uma sensação de algo passando de geração em geração. Pessoas que, quando submetidas a perturbadores eventos de infância, mantêm sequências de relatos ao longo da vida. É comum que, em uma mesma casa, vultos portas que rangem, animais que desaparecem e retornam com comportamentos estranhos, apareçam repetidamente. Às vezes há explicações simples, infiltração que faz a parede resfriar, corrente de ar que fecha portas, vizinho que recolhe o gato e depois devolve. Outras vezes a explicação fica indefinida e o que resta é a história, contada e recontada, que vai se tornando parte da própria memória familiar. Não dá para encerrar sem fazer algumas recomendações, não como autoridade, mas como alguém que ouviu muitas histórias e aprendeu a separar cuidados práticos de interpretações. Primeiro, se você passou por algo parecido, procure apoio. Se houve violência, procure apoio legal e psicológico. Se há sinais que você teme serem espirituais, busque autoridades religiosas de confiança na sua tradição, pessoas que tenham preparo e que não joguem tudo no misticismo, sem olhar antes para o corpo e a mente. Se há risco físico, fogo na casa, animais agressivos, perigo de saúde, acione os serviços competentes. Proteção é prática. Depois vem interpretação. Oração pode andar junto com remédio e com boletim de ocorrência. Segundo, evite propagar pânico ou apontar culpados sem informação. Em comunidades pequenas, acusações podem destruir reputações e relações sem que haja comprovação. Isso não significa que não se deva buscar justiça. Significa que os processos devem ser feitos com responsabilidade. Terceiro, cuide de quem conta. Testemunhos de trauma exigem delicadeza. Validar a experiência de alguém não é o mesmo que assumir uma versão como verdade absoluta. É oferecer escuta,
encaminhamento e respeito. E por fim, uma reflexão curta, mas que me fica. O que mais me impressiona nesses relatos não é apenas o conteúdo, os animais, os vultos, as vozes, mas a função que eles assumem nas comunidades. Eles servem como freio e como mola. Freio porque avisam, muitas vezes em metáforas, sobre evitar lugares perigosos e cuidar de relações. Mola porque, ao serem narrados, criam laços e identidade. Na minha cidade, na Quaresma, a gente conta isso. Essas histórias nos dizem algo sobre o medo e sobre a fé. Nos mostram que o mundo invisível que algumas tradições descrevem pode ser visto tanto como ameaça quanto como recurso simbólico para enfrentar a incerteza. E eu quero ouvir você. Será que em sua família já houve uma noite em que tudo parecia diferente? Ou será que você conviveu com relatos de troca, de criaturas estranhas, de aparições e vozes? Manda seu relato por e-mail. Eu leio tudo com respeito e, se preferir, mantenha o seu anonimato. Se gostou desses casos e quer mais, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Também coloquei episódios completos no Spotify para quem prefere ouvir caminhando ou na madrugada. O link está na descrição. Antes de ir, um lembrete. Se alguma das histórias que contamos mexeu com algo seu, de forma dolorosa, procure ajuda. Você não precisa carregar isso sozinho. E se a sua experiência foi desses tipos que só fazem sentido dentro da Quaresma, saiba que a sua história importa. Ela pode ajudar outro a entender uma noite, um susto, um nome que não sai da cabeça. A Quaresma é tempo de silêncio, mas também de escuta, e às vezes no silêncio coisas vêm bater. O que fazemos com isso é escolha: rezar, investigar, cuidar, denunciar, acolher. Ou talvez simplesmente contar e lembrar, para que o passado não nos devore sem que a gente o nomeie. Obrigada por ficar até aqui. Manda seu relato, cuida de si e da sua comunidade, e até o próximo episódio.